quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este assunto. Agora atenção para esses dois versículos que são a chave da nossa reflexão hoje. Daniel 2, 17 e 18. Daniel 3, 17 e 18. Eis que nosso Deus, a quem servimos, pode nos livrar, e Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Nosso tema nessa noite é fé. Irmãos, o que é fé? Como a fé é genuína e eficaz? Observe que aqui nós estamos vendo homens de Deus, Azarias, Misael e Ananias, conhecidos por seus nomes babilônicos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Os amigos de Daniel, que já elogiamos aqui na primeira mensagem dessa série. Homens que estão ocupando cargos de confiança no reino babilônico, porque Daniel foi promovido aos olhos do rei quando revelou e interpretou o seu sonho e pediu ao imperador Nabucodonosor que levantasse seus 3 amigos em cargos de confiança. Observem que o rei Nabucodonosor, em uma das suas loucuras, fez uma estátua gigantesca de ouro, algo magnífico, e exigiu que quando a música, uma certa música fosse tocada, todo mundo que rodeava a estátua, todo mundo que estava por ali na província, ouvisse a música, ouvisse o som, que era o sinal, e se dobrasse e adorasse a estátua que ele tinha levantado. Sadraque, Mesaque e Abednego não fizeram isso porque eram judeus, servos de Deus, não podiam adorar a nenhum outro Deus e nenhum outro homem. E quando eles não fazem isso, eles se destacam. Como havia no coração de muitos babilônicos, de muitos caldeus, inveja em relação ao posto que eles ocupavam, então procuravam uma maneira de prejudicá-los. Lembre isso, meu irmão. Sempre que Deus começar a te abençoar, vão ter pessoas que vão aumentar a vigilância sobre a sua vida em busca de uma falha, porque o nosso sucesso, o nosso crescimento sempre incomoda. Então eles estão sendo observados com atenção, e quando não se dobram, desobedecem ao rei, rapidamente alguém vai lá e diz: ah, rei, aqueles homens que o Senhor colocou em cargos de confiança não fazem caso de ti. Observe que eles não fazem caso do Deus que você criou, mas não fazem caso de ti. Isso aqui vai ser importante daqui a pouquinho. E não adoram a estátua que você levantou. Então o rei chama Sadraque, Mesaque e Abednego e pergunta: é verdade isso aí? É de propósito? E eles confirmam: sim, rei, é de propósito. Nós não vamos adorar essa estátua de jeito nenhum. E o rei pergunta: vem cá, onde vocês confiam? Sabendo que eles não fazem isso por ter um outro Deus, a pergunta é: quem é o Deus que pode livrar das minhas mãos? E a resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego é: o Deus que nós servimos, Ele pode nos livrar das tuas mãos e da fornalha de fogo que você preparou. Mas, atenção, aqui é a chave: mas, se Ele não livrar, ainda assim, nós não nos dobraremos diante da tua estátua. A pergunta é: como assim se Ele não? Como assim? Que fé é essa? Que fé é essa de um Deus que não vai livrar servos fiéis de ter talvez o pior tipo de morte que existe?
Já havia algumas pesquisas, algumas conversas sobre qual seria o pior tipo de morte, e morte em fogo sempre ganha nessas enquetes. Quem já se queimou numa queimadura mais profunda sabe como é um negócio terrível. E como é que um Deus bom e fiel vai deixar que os seus servos, que lhes são fiéis, morram queimados no fogo? Como assim, se não, nós continuaremos sem adorar a tua estátua? Será que eles não tinham fé suficiente? A fé não é uma convicção de que Deus vai nos livrar de todo mal, vai nos guardar sempre, vai nos proteger de qualquer perigo, vai cuidar da nossa alma, do nosso corpo, da nossa família, vai fomentar e nos ajudar em todos os nossos sonhos e projetos? Que fé é essa? Irmãos, para a gente ter um conceito maduro de fé e anular e tirar do coração um conceito imaturo, equivocado e até doentio de fé, um tipo de fé que traz mais prejuízo do que benefício, um tipo de fé que eu ouso dizer a você que às vezes é melhor você ser ateu do que ter certos tipos de fé. E eu vou lhe explicar por quê. Observe. Primeiro vamos entender como é que se estruturava a visão religiosa da época. Como é que era a relação dos babilônicos com seus deuses. Você observou comigo que em nenhum momento o nome do Deus aqui é dito. Não importa quem é o Deus, importa que o rei Nabucodonosor criou um Deus. E todo mundo tem que se dobrar àquela estátua, não porque de fato aquela divindade tem algum poder. Possa ser que com o tempo até se atribua àquela divindade um suposto poder, mas isso agora pouco importa. O que importa agora é que o rei levantou a estátua. Por isso nós lemos juntos que a todo tempo o texto diz, eu contei aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, em 17 versículos, o texto diz, a estátua que o rei levantou, a estátua que o rei levantou. Não se fala o nome do que deu, por que adorar esse Deus, quem ele é, de onde ele vem, o que ele faz, qual é o poder que ele tem, pouco importa. Importa que o rei levantou. E observe que homens de todas as tribos, línguas e nações que estavam presentes ali na Babilônia se prostravam. Eram homens que tinham culturas diferentes, deuses diferentes, mas como o rei levantou a estátua, eles se dobravam à estátua. Gente, essa é a visão equivocada sobre a nossa relação com Deus e com qualquer suposta divindade. Aqui é uma divindade que serve ao homem. Aqui é uma divindade criada pelo homem para o homem. Aqui é uma divindade projetada pela visão humana, pelo coração humano. Não importa muito a vontade da divindade, quem ele é, o que ele faz, importa que o rei colocou aquele Deus ali. Então, gente que queria agradar o rei se prostrava, gente que queria agradar os nobres se prostravam. A pressão cultural, a pressão social, a pressão familiar fazia todo mundo se prostrar à estátua. E por que Nabucodonosor cultuava aquele Deus, aquela estátua que ele levantou? Porque ele quer alguma coisa para lhe abençoar, ele quer alguma coisa para lhe proteger. Mas certamente se daqui a algum tempo ele começar a ir mal, o que é que ele faz? Esse Deus que eu criei não serve, eu crio outro, eu levanto outro, eu importo outro da Grécia, do Egito, de qualquer outro lugar. Então observe que é uma relação com Deus onde eu manipulo, onde eu construo, onde eu determino as coisas. Deus não governa, sou eu quem governa. Infelizmente essa relação com Deus ainda está no coração de muita gente, mesmo dentro da igreja. É um Deus que eu construo, que eu levanto, que eu aumento, que eu diminuo, que eu modifico da maneira que eu quero. Aí eu determino, eu decreto, eu estabeleço, porque Deus vai fazer aquilo que eu penso e que eu quero e que eu acho certo, e que eu penso que é bom.
Mas observe aqui o texto. A Bíblia diz que os homens de Deus, do Deus de Israel, de Yahvé, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que enviou Jesus, o Deus de Abraão, esse Deus que nós servimos, esses homens chegam diante de Nabucodonosor e falam: olha, o nosso Deus, ele pode livrar. Nós conhecemos um Deus que tem poder para isso. Poder ele pode. A questão é que nós não sabemos se ele quer. Se ele quiser, ele fará. Agora tem um seguinte, tem um detalhe. Mesmo que ele não queira, ele ainda é o nosso Deus. E nós lhe serviremos. Olha como essa visão é diferente. Não é um Deus que eu construo, que eu levanto, que eu manipulo, que eu boto para lá, que eu boto para cá. É um Deus que está muito acima de mim e que faz o que Ele quiser com a minha vida, e ainda assim eu servirei. Porque primeiro, eu sei que Ele é o único Deus que existe. E segundo, eu confio nele. Eu creio, conheço esse Deus. Entendendo isso, a gente vai para Hebreus capítulo 11, que é o capítulo que fala sobre fé. Alguém vai dizer: mas pastor, eu li em Hebreus 11:1 que fé é um firme fundamento daquilo que eu espero, é uma prova, é uma certeza daquilo que eu não vejo. Observe, irmão, esse firme fundamento do que você espera e essa certeza do que você não vê, é a certeza daquilo que Deus falou. É a certeza da realidade revelada do Deus que nós servimos. É a convicção de um Deus invisível que está no controle de tudo. É a convicção na esperança da ação de um Deus bom que controla todas as coisas, mas de forma alguma é a convicção daquilo que eu quero. De forma alguma é a certeza de que as minhas vontades, de que os meus desejos, de que os meus planos, de que os meus sonhos serão satisfeitos. Pelo contrário, eu venho te dizer nessa noite que todos os seus sonhos e planos podem ser frustrados. Pode dar tudo errado. Pode ser tudo diferente do que você imagina. Porém, se você servir ao Senhor, mesmo sendo muito diferente do que você imagina, vai ser maravilhoso para a tua vida. Então a fé é uma entrega da vida a Deus. Continue em Hebreus capítulo 11, vamos passear um pouquinho nesse capítulo. No versículo 6 fala assim, ó: a fé, sem fé, é impossível agradar a Deus. Aí dá dois elementos da fé. Primeiro, quem tem fé, crê que Deus existe. A primeira coisa, Deus não é uma ficção, Deus não é uma coisa que eu crio e que eu invento, não é uma energia. Deus, a pessoa que governa o mundo, existe. Diga ao seu irmão assim, ó: Deus existe, querido. É a primeira coisa da fé. O controlador do mundo existe, o dono de tudo existe. Não é uma coisa que eu faço para agradar Nabucodonosor, não é uma coisa com quem eu me relaciono porque é bonitinho, porque pega bem, porque eu me sinto bem, porque me anima. Não, existe um Deus Criador. E a segunda coisa, Ele é benfeitor, Ele é abençoador, Ele é apadrinhador, Ele é ajudador, Ele é recompensador, Ele é galardoador de quem o busca, de quem anda com Ele. Agora, qual é a recompensa, qual é o galardão, qual é a benfeitoria que Ele fará? Ele é quem sabe. Ele nunca determinou em lugar nenhum que fará exatamente isso ou exatamente aquilo por ninguém. Ele falou: confie em mim, e eu sou bom, eu vou cuidar de vocês, eu vou pastorear vocês. Mas assim como uma criança não pode determinar a um pai maduro o que ele tem de dar a ela, nós também não temos nenhuma condição de dizer: Deus, o Senhor tem que fazer isso, ou me dar aquilo, ou me dar. Não. Podemos até pedir, mas o que Ele fará, como Ele fará, por onde Ele fará, aí cabe a Ele, meu amado. Está entendendo?
Então, observe o capítulo 11, continua dando exemplos de fé. No versículo 8 fala assim, ó, que Abraão, pela fé, saiu sem saber para onde ia. Observe, se fé é essa convicção toda de resultado e de destino, claro que não é. O pai da fé, ele sai sem ter a mínima ideia de para onde vai. Para onde é que você vai? Ter a mínima ideia, noção nenhuma. Qual é o teu projeto? Rapaz, meu projeto é seguir a Deus. Então, na verdade, a fé não tem tanto a ver com a convicção de destino, mas tem a ver com a convicção de relacionamento com Deus. Eu conheço Ele, Ele é maravilhoso, eu confio nele, eu sigo a Ele, eu vou andar com Ele. Agora, o caminho que Ele vai traçar é com Ele. Lógico que às vezes Deus vai nos dar direções específicas, como Deus deu a Abraão. Abraão, agora você vai para tal lugar, vem para tal lugar. Existe isso? Existe. Mas Abraão não tem a mínima ideia de um futuro distante. Ele começa a ter alguns vislumbres depois, quando Deus começa a lhe prometer algumas coisas. Mas a princípio, a única coisa que ele tem é um conhecimento de Deus. A fé do pai da fé se baseia não num saber o que Deus vai fazer, mas num saber quem Deus é. Ele conheceu El Shaddai, como Deus falou a Moisés em Êxodo 6:3, eu me revelei a Abraão, Isaque e Jacó como El Shaddai, como Todo-Poderoso. Então ele conheceu esse Deus Todo-Poderoso e falou, ó, estou contigo, não sei o que vai acontecer, mas eu estou contigo. Lembra muito Ruth, quando Noemi se viu desfilhada, mortos os seus filhos, chegou para suas noras, Ruth e Orfa, disse o quê? Vou embora, minhas filhas, não tenho mais filhos, voltem para a casa dos vossos pais. Orfa disse, é verdade, minha sogra, eu lhe amo, mas eu tenho que ir para casa de pai de manhã. Abraçou a sogra e foi embora. O Ruth viu alguma coisa em Noemi e naquela família que era especial. De alguma forma, o Deus de Israel entrou no coração dela. Então ela olhou para Noemi e diante de um cenário que não prometia nada de bom, observe, a casa de Ruth prometia muito mais. Ruth tinha pai e mãe lá na terra de Moabe. Ela olhou para uma velha desamparada, viúva, sem filhos, sem nada, sem saber de nada sobre o costume de Israel, de ajudar as viúvas, sem nenhuma perspectiva. Olhou para ela e falou, olha, não te largo não, o teu povo agora é o meu povo, e principalmente o teu Deus é o meu Deus. Eu não sei o que vai acontecer, aleluia, mas eu quero andar com esse Deus. Eu passei a me apegar, a crer, a confiar nesse Deus, aleluia. Então, vamos continuar. Em Hebreus capítulo 11, você vai caminhar um pouquinho mais, e aí tem um versículo que eu gosto muito, que é o versículo de número 17, ele fala assim, ó, que pela fé, Abraão levou Isaque para ser sacrificado no altar. Só que Abraão, ele não sabia o que ia acontecer. Deus não falou para ele antes, Abraão, fica tranquilo, olha, vai dar tudo certo, pode levar Isaque lá, que depois eu dou um jeito, uma hora teu filho vai viver. Não, ele não falou nada, leva Isaque lá e mata. Só que Abraão, ele tinha uma palavra anterior do Senhor, que Isaque seria aquele que traria a descendência da promessa, que herdaria a terra de Canaã. E ele raciocinou e disse, espera aí, esse Deus nunca mentiu para mim, nunca me enganou. Eu sei que ele me deu Isaque, eu sei que foi ele, pela forma miraculosa que esse menino veio, eu sei que Deus tem uma promessa com ele. Agora pede para eu matar o menino? E o texto fala que Abraão, o que ele quer crer? Ele não sabe o que vai acontecer, mas ele sabe que alguma coisa Deus fará, e até ressuscitar Isaque dentre os mortos, que é uma coisa inédita até então na história bíblica, Deus era capaz de fazer. Ele não sabe o que, ele sabe que algo Deus vai fazer. Você entende, gente? Fé é isso.
Você não sabe exatamente o que, mas sabe que Deus vai agir na sua vida. Como Ele vai fazer, por onde Ele vai vir, qual é o caminho que Ele vai traçar, eu não sei. E é muito bom ter esse tipo de fé, sabe por quê? Porque você não limita as possibilidades. Você não fica assim, ó, Deus vai fazer assim e assado. Irmão, Deus tem trocentas formas de fazer. Isaías 55, 8 e 9, os meus caminhos não são os vossos caminhos, nem os meus pensamentos são os vossos pensamentos. Como o céu são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos e os meus pensamentos são mais altos que os vossos. Quando nós determinamos uma forma, ou duas, ou três, ou quatro, ou 10, e nenhuma das formas dá certo, perdemos a fé. Eu imagino que Deus podia usar minha mãe não ajudou, nem meu pai, nem meus amigos, nem meu patrão, nem meu colega. Eu acho que poderia ser assim, poderia ser pelo banco, poderia ser tal coisa. Aí quando fechou, não tem mais jeito, meu amigo. Quando eu tenho uma fé ampla e creio que Deus está no controle, eu acredito que nem a morte é limite para Ele. Lembre de Marta, o Senhor chegou e ela fala, eu acreditava, se você viesse antes, agora já não enxergo mais possibilidades. E o Senhor falou para ela, eu sou a ressurreição e a vida, ou seja, para mim não tem limite. Então você tem que crer assim, nesse espectro, nessa dimensão ampla. Você nem determina e nem limita, você não tem ideia do que Deus vai fazer, a não ser de que Ele te diga claramente, eu vou fazer assim. E aí teríamos que entrar nessa questão de como Deus fala claramente que vai fazer assim, assado, que não é nosso tema hoje. Mas caso isso não tenha acontecido, é aberto, eu não tenho a mínima ideia. E eu não sei nem se Ele fará algo de fato que seja na direção que eu espero. Talvez Ele faça na direção oposta do que eu espero. E ainda assim será bom. Você entende? Ainda assim será maravilhoso. É isso que eu tenho que entender. Tenho que crer em quem é o Senhor. Tenho que confiar em quem Ele é. Tenho que acreditar no que Ele está fazendo. Uma confiança irrestrita. Eu confio no que Deus está fazendo. Eu sei que Ele está fazendo alguma coisa boa. Eu confio no caráter de Deus. Sabe quando você deita numa maca para fazer uma cirurgia, você tem que confiar naquele médico. Se o médico fizer algo que não... Você tem que confiar naquele médico. É a mesma coisa. Você se entrega nas mãos do Senhor, você tem que confiar que Ele sabe o que está fazendo. Você não vai dar ordens, não vai determinar, não vai dizer o que você quer. Você vai colocar os seus pedidos, sua perspectiva, pedir direção, mas na verdade você não tem mínima ideia. Ou terá ideia se Ele falar, você entende? E ainda assim você está tranquilo. E gente, na verdade, quanto menos a gente sabe e mais a gente confia, mais paz nós temos. Pense quando você era criança. Você não sabia como seu pai pagava as contas, a maioria não sabia, né? Como o pai arrumava o dinheiro, mas estava lá, você não se preocupa. Mas quanto mais você quer tomar pá das coisas e quer se envolver e quer fazer, mais aflição você tem. E na verdade, muitas vezes Deus nos chama para nos aquietarmos, fazer só o que nos cabe, deixar Ele fazer a parte dele, crer e confiar e descansar nele. Observe que em Hebreus 11 o texto continua e aí chega uma parte que é dura. Olha o que fala, versículo 36 fala assim, que outros pela fé experimentaram humilhação, açoite, prisão, apedrejamento, foram cerrados, mortos pela espada, andaram errantes, desamparados, aflitos, maltratados, pela fé. Pela fé. Você acha que alguém pela fé fala assim, olha, essa fé que determina, fala assim, olha, eu determino, eu vou andar errante pela vida, ser maltratado, humilhado, e vou morrer cerrado ao meio? Não, ninguém faz isso, gente. Como é que a fé leva a pessoa para esse caminho?
Uma confiança em Deus. E pastor, no final ele se deu mal. Não, aí que está, olha para cá, isso aqui é muito importante. Ele morreu cerrado ao meio, ele morreu pela espada, ele se deu mal. Não, aí que está. A fé é algo tão profundo que você tem que crer que ele se deu bem sendo cerrado ao meio, que ele se deu bem morrendo ao fio de espada, que ele se deu bem morrendo crucificado. Mas pastor, então isso é a fé em Deus? Eu não quero não. Eu sei que muita gente não quer, tenho certeza disso. Eu sei que muita gente está na igreja numa expectativa de eu vou vencer, vai dar certo, vou prosperar, vou ser feliz, realizar meus sonhos. Tudo é possível ao que crê. Mas veja lá o que Paulo fala, quando ele fala que tudo que eu, ou seja, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Veja o que Paulo fala lá. Paulo fala, você está exaltado e você está abatido. Eu posso sofrer e posso ficar bem. Eu tenho uma estrutura de fé que me permite ver tudo como bênção na minha vida. Eu creio que todas as coisas cooperam para o bem do que amam a Deus, e não me vejo desamparado em nada. O que Paulo fala em Romanos 8? O que vai nos separar do amor de Cristo? Fome, nudez, perigo, espada? Não, nós somos levados como ovelhas para o matadouro todos os dias, e ainda assim estamos ligados. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, e me sinto amado, e entendo que é bom, que eu preciso passar por isso. Você entende como é profunda essa fé? Você entende como é profundo esse chamado? E também como ele é libertador, e como ele é maravilhoso, porque você para de ter uma vida queixosa, murmuradora, amarga e frustrada. Aí eu volto, porque às vezes o ateísmo é melhor do que uma fé determinista, porque uma fé determinista certamente levará o homem à frustração, à decepção com Deus, porque não é o Deus verdadeiro que é Senhor, é um Deus babilônico, é um Deus que ele cria e que ele manipula, e esse Deus não existe. Esse Deus que você manipula não existe. Esse Deus que você aperta não existe. Esse Deus que você enquadra não existe. O único Deus que existe é um Deus soberano. Então, esse Deus fará o que ele quiser da sua vida. Ele decidirá se você viverá muito ou pouco, se será pobre ou rico, se terá saúde ou se enfrentará doenças. Ele decidirá se você vai casar ou não, se vai ter filhos ou não. Ele decidirá o seu destino, a sua sorte. Tudo o que não está nas tuas mãos está na mão dele, e até o que está na tua mão está na mão dele também. Você entende que essa visão de Deus é muito maior? Então os caras estão aqui dizendo o seguinte, eu não sei se ele vai livrar do fogo. Se ele livrar ou não, ele é Deus. Nós obedecemos a ele e cremos que ele está fazendo o bem, o certo, o justo, que ele é fiel, que ele é maravilhoso. Isso é libertador. Isso nos cura do medo. Por quê? Porque eu vejo o controle de Deus em tudo, até nos castigos que ele pode trazer, nas lutas que eu vou passar, nas provações que eu vou enfrentar. Quem está no controle é o meu Deus. O meu Deus está no controle, e ele é bom. Aí o que eu tenho que fazer para amadurecer em fé? É ficar, não, vai dar certo, não, não é isso, é conhecendo quem Deus é, meditando em quem Ele é. Quanto mais eu conheço Ele, mais tranquilo eu fico, porque eu entendo o caráter, o poder de quem está no controle. Você entende, meu amado? Então nisso, por exemplo, você vê Jesus, ele está no Getsêmani, e ele fala, Pai, se possível, se o Senhor quiser, se for no teu plano, afasta de mim o cálice. Se Jesus fosse ter a fé que muitos pensam que devem ter, o que ele fazia? Não, eu não aceito, em meu próprio nome eu determino,
Eu não aceito, Pai, sou teu filho amado. Que é isso? Longe de mim. Que conversa é essa? É a conversa de Pedro. Tem dó de ti mesmo. Mas a conversa do crente não é essa. A conversa dele é: Pai, se o Senhor quiser, faz. Mas se o Senhor não quiser, eu confio na tua vontade. Seja feita a tua vontade. Pastor, então eu me conformo com as situações da vida? Não, você vai lutar, se esforçar, vai orar para ter a melhor vida possível, mas sabendo que Deus está no controle, e que Ele vai guiar, que Ele vai dirigir, que Ele vai abrir a porta que tiver que abrir, vai fechar a porta que tiver que fechar, e em tudo você vai dar glória a Deus, e vai aprender, e vai amadurecer, e vai desenvolver a sua vida. Então, meu irmão, não há infelicidade, não há o que lamentar, só há uma coisa para lamentarmos. De que se queixa o homem vivente? Cada um se queixa do quê? Dos seus próprios pecados, é finir, nada mais, porque a vida está no controle de Deus. A minha única lamentação é o meu pecado. Não vou lamentar porque eu moro num país assim, porque a minha família é assim, porque a igreja é assim. Não estou nem aí, meu amigo. Não que eu não estou nem aí, como que eu não me importe com nada, não é isso. Mas isso não afeta o meu coração. Deus está no controle de tudo. Eu tenho que me preocupar o quê? Em eu andar reto diante de Deus. Aí vamos entender, ó. Observe. Vem cá. Por que os caras preferem morrer queimado do que desobedecer a Deus? Por que Abraão prefere levar o filho para morrer do que desobedecer a Deus? Então a fé, ela está muito mais ligada com o ato de obedecer a um Deus soberano do que de esperar que Ele faça o que eu quero. O maior resultado, o maior fruto da fé, a maior manifestação da fé é eu me submeter. Eu me colocar debaixo da mão dele e falar: Ele vai fazer o que Ele quiser, e eu vou obedecê-lo, de maneira irrestrita e inegociável. Não sei o que vai ser, mas eu prefiro morrer. Imagina, eu prefiro morrer queimado do que desobedecer a Deus. Já pensou isso? Isso é fé. Prefiro morrer queimado do que desobedecer a Deus. Essa é a manifestação da fé. Peraí, pastor, morrer queimado, acabou a vida aqui, e começou uma vida eterna. Então a fé está aí. Eu quero encerrar lembrando a você um salmo, o Salmo 37, que é um salmo muito mal interpretado. É o salmo que diz lá, nos versículos 4 e 5, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele. Aí há quem pense assim: pronto, qual é o segredo então da felicidade? Eu pegar as coisas que eu quero, entregar na mão de Deus, orar e pronto, Deus vai fazer tudo em cima daquilo que eu quero, que eu espero dos meus caminhos. Não, se você lê o salmo todo, você entende ele melhor. O salmo começa assim, ó: não fique triste, não se aborreça por causa dos maus. Versículo 3 fala assim, ó: não tenha inveja. No 7 fala assim: não tenha inveja do homem mau que prospera em teu caminho. No 3 fala assim, ó: você faça o bem e confie em Deus. Aí o 4 fala: deleita-te no Senhor. Sabe o que o salmo está falando? Falando o seguinte, ó, que o ímpio, ele vai caminhar fazendo o que ele quer, e às vezes vai até parecer que está indo bem. Não ligue para isso, não te interessa isso. Mas pastor, fulaninho está indo bem. Não te interessa isso, esqueça isso. Você obedeça a Deus. Entregar o caminho ao Senhor, na verdade, é obedecê-lo. Entregar o caminho ao Senhor não é falar assim: Deus, eu quero isso, aquilo, e entrega em tuas mãos. Não. Pelo contexto do salmo, entregar caminho a Deus é dizer: olha, não estou entendendo nada, parece ruim isso aqui, fulano está sendo melhor do que eu na desobediência, aparentemente, mas eu vou esquecer tudo, eu vou pegar a porta estreita, o caminho apertado, vou tomar a minha cruz, mas eu vou fazer, e vou ter prazer nisso.
e Ele concederá o desejo do teu coração, significa Ele vai satisfazer a tua alma. Não é que Ele vai fazer exatamente o que você quer, mas é que Ele vai preencher o teu coração. Ele não vai ficar vazio, não vai ficar sedento, não vai ficar carente, Ele vai ficar satisfeito. Pastor, se eu soubesse que era esse negócio, andar com Deus, eu não vinha não, sinceramente, viu? Eu estava pensando que era um negócio de, poxa, que eu ia ser vitorioso, que eu ia prosperar, que eu ia enriquecer, que eu ia ser vencedor. Esse negócio aí está diferente do que eu aprendi, e eu sei. Muitas pessoas estão ouvindo um falso evangelho, e isso é um problema, isso é um pepino, porque, como eu disse, vai gerar pessoas frustradas com Deus, amarguradas, e vai ser pior do que o ateu. O crente magoado com Deus, frustrado com Deus, ele tem uma postura de revolta, de raiva, de ódio. Ele é aquele ateu magoado, sabe? Ele é um negócio horrível, é terrível. É preciso alinhar a nossa perspectiva de fé numa fé genuína, numa fé verdadeira, numa fé ligada com Jesus, que entregou a sua vida nas mãos do Pai, para o Pai fazer o que Ele quisesse. E aí você e eu vamos entender o seguinte, que esse Deus é o Deus de Isaías 64:4. Desde a antiguidade, antigamente, nunca se ouviu, nem se percebeu, nem se contemplou um Deus semelhante ao nosso Deus, que trabalha por aquele que nele espera. Mas como é esse trabalho, é Ele que sabe. O que Ele vai fazer nesse trabalhar é com Ele. Aqui eu volto para Nabucodonosor. Quem é o Deus que pode livrar? O nosso Deus. E Ele vai livrar? Não sei, se Ele livrar, livrou. Se Ele não livrar, estamos aí com Ele. Com raiva, manda jogar os rapazes na fornalha 7 vezes mais aquecida, de tanta raiva que ele tinha. Conhecemos a história. Jogou os rapazes lá, e quando apertam o olho, que olham de novo, os rapazes não se consumiram, eles estão inteiros, e não tem 3, tem 4 lá dentro, andando livremente dentro da fornalha. E Nabucodonosor tira ele daí, tira não, sai, vem para fora. Quando eles saem, Nabucodonosor se prostra e fala: uau, não tem Deus como esse Deus. Que Deus poderoso. Interessante que Deus não o livrou antes, livrou dentro da fornalha. Foi igual Daniel, não livrou antes da cova, livrou dentro da cova. Mas atenção, e podia terminar a mensagem assim, bem pentecostal, né? Ele vai te livrar, você vai ver, quando você estiver na fornalha, Deus vai te livrar. Irmão, eu não sei, talvez Ele não te livre, talvez você morra queimado. Daniel foi livrado do leão, não foi? Foi. Outros cristãos da igreja primitiva e da igreja do primeiro século enfrentaram leões na arena. Alguns teve a mesma experiência de Daniel. O leão não comia, o leão não atacava, outros não. Foram devorados. Gente mais crente que a gente, de mais fé que a gente. E aí? É preciso amadurecer a fé, entender para que nós fomos chamados. Fomos chamados para entregar a vida ao Senhor, como uma oferta, como um sacrifício vivo. Faz o que o Senhor quiser, meu Pai, é tudo teu. Está aqui minhas propostas, está aqui meus sonhos, está aqui o que eu quero, mas faz o que o Senhor quiser, me guia, me direciona. Eu confio completamente no Senhor. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus?